Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanhe em metsu.com todas as atualizações de tempo, clima, os alertas, nosso monitoramento de raios, imagens de radar que serão muito úteis ao longo desta semana, que terá uma alta frequência de chuvas temporais no sul do Brasil. Acompanhe. Se quiser ser assinante, será muito bem-vindo e acesse mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. A expectativa para esta semana, eu coloquei aqui o total de chuva de dois modelos, do modelo europeu, esse MWF, e do modelo alemão. A saída do modelo europeu, somando até o dia 24 de novembro, na verdade até o dia 23 à noite, coloca totais altos de precipitação no centro-norte da Argentina, oeste gaúcho, centro e nordeste do estado do Rio Grande do Sul, parte leste de Santa Catarina e Paraná. Nessas áreas em marrons acumulados na faixa de 200 a 250 milímetros, aqui no extremo nordeste, ali na divisa com Santa Catarina, tem um núcleo até mais intenso, superando os 250 milímetros, isso aqui é a solução do modelo europeu. Leste do Paraná também na faixa de 200 a 250 milímetros, o Paraná uma grande irregularidade de chuva, Santa Catarina um pouco mais parelho, e o Rio Grande do Sul aqui a parte mais sul do estado, com volumes baixos de precipitação. O modelo Icon, ele tem um volume menor de precipitação, embora, olhando de uma forma geral, ele concentre também os maiores acumulados praticamente nas mesmas regiões do modelo europeu, leste de Santa Catarina e Paraná, uma parte do oeste gaúcho e nordeste do estado também do Rio Grande do Sul, com menos volume aqui no extremo sul do estado. O que a gente tem que imaginar para essa semana? Um elevado risco de tempestades, então a irregularidade da chuva será grande, o ar quente, o abafamento que foi muito forte ao longo deste domingo, antecipa a chegada dessa instabilidade, segue ainda muito abafado na segunda-feira. Isso serve de combustível para produzir nuvens muito carregadas de elevado desenvolvimento vertical e que podem produzir uma grande quantidade de chuva em poucas horas numa área mais limitada. Então haverá volumes maiores, mesmo em regiões que os modelos não concentram, porque eles têm uma resolução maior, eles não conseguem captar esse detalhamento, mas possivelmente Grande Porto Alegre tem risco de chuva isolada, mas com forte intensidade, a região da ilha em Florianópolis, Grande Curitiba, então as capitais e regiões metropolitanas estão dentro dessa área de risco de tempestades que podem provocar alagamentos nesta semana. Olhando o dia a dia, que é a previsão para essa segunda-feira, menor risco de chuva entre Paraná e Santa Catarina, e as pancadas de chuva mais concentradas no Rio Grande do Sul, parte do Uruguai e também nordeste da Argentina. Eu coloquei aqui o mapa de refletividade do radar, a projeção para 5 horas da tarde desta segunda-feira. Vejam que pela refletividade a chuva chega e até forte a pontos aqui de Santa Catarina, muito mais isolada no Paraná, e com áreas até com potencial de queda de granizo aqui entre Cruz Alta, Iraí, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, tem um outro núcleo aqui no Vale do Rio Pardo, chuva isolada também no oeste e sul do estado, na parte mais norte. Então, haverá formação de nuvens de temporal ao longo da tarde e noite desta segunda-feira e altíssimo risco de vendavais isolados, queda de granizo, muitos raios ao longo desta segunda-feira. E vai esquentar bastante ainda, a gente tem toda a metade norte do Rio Grande do Sul com essa temperatura aqui na casa de 32 a 34, 35 graus, e essa temperatura aqui no termômetro neste patamar, mas vai ter muita umidade, o que vai, assim como nesse domingo, aumenta a sensação de abafamento, de sufocamento até eu diria, e essa combinação de calor e umidade é que traz um risco muito grande de temporais nesta segunda-feira. Em princípio, as áreas da metade sul terão muitas nuvens desde cedo, e a temperatura em Pelotas, por exemplo, na casa de 22, Bagé 21, Quaraí 23 graus, mas aqui a região de Rosário, na direção de Itaqui, na casa de 26 a 27 graus. Santa Catarina e Paraná dentro da área de ar quente, a temperatura acima dos 32, 34 graus, chegando aos 36 no noroeste do Paraná. Terça-feira, a gente vê uma área de chuva mais volumosa e organizada aqui, pegando o centro-norte da Argentina e metade oeste do Rio Grande do Sul, chovendo forte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com menor projeção de chuva para o Paraná. Então, segue o risco de temporais durante a terça-feira. Coloquei aqui também o mapa de refletividade, a gente vê que é uma área bem maior de risco de tempestades na terça-feira, com núcleos de chuva forte a torrencial e também com potencial de queda de granizo. Chove menos aqui entre a Zona Sul e fronteira com o Uruguai e parte do litoral sul, mas grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudeste do Paraná com alerta para temporais na terça-feira. Vejam que já refresca em grande parte do Rio Grande do Sul, com temperatura à tarde, não passando muito dos 22, 24 graus,
Santa Catarina no oeste ainda terá temperatura alta, e o Paraná com calor, olha, 38, 37, 36 graus entre o norte e o oeste do Paraná. Esse ar quente também alimenta a instabilidade que estará mais ao sul, por isso segue o risco de temporais durante a terça-feira. Quarta-feira, os modelos já vêm há muitos dias concentrando um volume alto de precipitação na quarta-feira e pegando justamente essa região, metade norte do Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina e Santa Catarina. Então, a quarta-feira, dia 20, nós temos um elevado risco de pulsos de períodos de chuva muito forte a torrencial, com grandes acumulados e que podem trazer transtornos como alagamentos, elevação de arroios e também temporais com vento e raios associados a essa instabilidade. A temperatura mais na faixa leste se mantém amena e baixa no período da tarde, e aí avançando por Santa Catarina, Paraná e também leste do Rio Grande do Sul, mas o interior ainda muito aquecido, 32 a 34 graus no Paraná, ao redor de 30 graus no oeste de Santa Catarina, norte e noroeste gaúcho com 28 graus. Então tem esse contraste de temperatura que também favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, mantendo o risco de tempestades. Previsão para quinta-feira é da chuva ficar já mais sobre Santa Catarina e Paraná, chegando a São Paulo mais forte também. A gente tem um núcleo aqui forte, volumoso, entre o sul de Santa Catarina e o nordeste gaúcho, o leste de Santa Catarina, incluindo a grande Florianópolis, interior também, metade norte do Paraná com alguns episódios de chuva forte, o tempo no Rio Grande do Sul já com melhorias na metade sul e oeste, ainda brigando com algumas nuvens, a metade norte tem possibilidade de chuva, a temperatura volta a ter uma elevação, a gente vê que toda a faixa central e oeste, com marcas entre 26 e 28 graus, chegando a 30 graus em alguns pontos, zona sul e litoral com temperatura amena e também trechos da serra no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, grande parte do estado, uma quinta-feira bem amena, agradável, assim como o Paraná, mas o interior, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, terá ainda predomínio de calor. Na sexta-feira, segue um quadro de instabilidade que vai desde a metade norte do Rio Grande do Sul até São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa instabilidade ainda tem possibilidade de alguns núcleos isolados de chuva forte, principalmente no leste da região sul. No interior pode ter chuva, mas com volumes baixos. Oeste do gaúcho com predomínio de sol na sexta-feira. Temperatura baixa nessa área onde tem mais nuvens e possibilidade de chuva forte. Isso durante a tarde, e aqui já com aquecimento, onde não há previsão de chuva na sexta-feira, com 28 a 30 graus. Grande Porto Alegre tem nesta segunda-feira o início de semana muito abafado, muito desconfortável, com 22 a 34 graus. Da tarde para a noite, alerta para chuva e temporais isolados que podem trazer transtornos à capital e os municípios da região metropolitana. Olha, a terça e a quarta-feira terão chuva a qualquer hora, também há risco de chuva forte e temporais. A temperatura muda bastante, a gente tem um refresco, 22, 21 graus durante as tardes, confrontando aí com os 34 graus deste começo de semana. Na quinta-feira também com muitas nuvens, possibilidade de chuva 24 graus. Na sexta-feira haverá alguns momentos de sol, mas ainda com possibilidade de chuva 19 a 25 graus é a previsão de temperatura. Portanto, será uma semana de alta frequência de chuva, de tempestades, e é preciso estar atento aos alertas de curto prazo, quando a gente consegue detalhar exatamente onde são as áreas de maior risco, em que momento do dia, em que turno há maior potencial para essa chuva acontecer, e lá em metsu.com iremos atualizar diariamente esses alertas, esse monitoramento, esse acompanhamento, e em nossas redes sociais também você poderá acompanhar ao longo de toda essa semana. Então, uma excelente semana para todo mundo. A chuva já vinha fazendo falta em áreas produtoras, então falar de chuva neste contexto é uma boa notícia. É claro que atrapalha um pouco o dia a dia da gente, tem risco de transtornos, mas a chuva é necessária e muito bem-vinda nesta semana. Então, uma excelente semana para todo mundo. E qualquer dúvida, pergunta aqui que a gente vai ter a maior alegria de responder. Até mais!